Olá, meu amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com você? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão. E no vídeo de hoje, dia 11 de julho, a gente vai trazer algumas informações boas sobre o nosso Vasco e também algumas informações preocupantes. Mas antes disso, quero te pedir que deixe aí seu like, se puder se inscreva no canal, ative aí as notificações para que o YouTube te informe sobre nossos vídeos e também, se puder, compartilhe aí com mais amigos vascaínos para que a gente possa chegar mais apaixonados assim como você, ok? Partindo aqui para as notícias, vamos falar de notícias boas. O Vasco emitiu uma nota oficial e também o Globo Esporte confirmou que um acordo foi selado aí com o departamento de futebol e salários foram quitados, né? O cenário é o seguinte: o Vasco pagou os salários de maio e também a primeira parcela do acordo, a primeira parcela de 12 meses, né, que o Vasco parcelou aí com os atletas, né, foi pago nessa sexta-feira, dia 10, né? Então o cenário é o seguinte: esse acordo envolve aí o salário de março, de abril e também 10 meses de direito de imagem que estavam atrasados aí desde o ano passado, desde o mês de agosto do ano passado, né? O mês de junho, como em um acordo interno dentro do Vasco da Gama, ele só vence no próximo dia 20, então dá para afirmar que o departamento de futebol está com salários em dia, né? Mas a gente sabe que a lei determina que até o 5º dia útil, né, é o vencimento para pagamento de salário. Mas o acordo interno informa que até o dia 20 de julho, né, o Vasco tem aí para pagar o mês de junho. Então, teoricamente, está em dias, né? Então, a promessa da diretoria é que o Vasco daqui para frente vai pagar as parcelas do acordo e também vai pagar em dias aí os próximos meses os salários dos atletas, né? Em relação aos funcionários do clube, os atrasados continuam, né? Esse acordo só beneficiou o departamento de futebol, que envolve ali atletas, né? Então, essa é a situação. O preocupante aí é que esses 12 meses vão invadir a próxima gestão e a próxima gestão já entra com esse compromisso. Mas não há o que se fazer. A pergunta do canal é a seguinte: como o Vasco conseguiu esses recursos? Fazem parte aí dos recursos captados através do sócio-torcedor? Ou seria os recursos do pay-per-view, né? A gente precisa desse esclarecimento porque a gente tem que saber de onde está vindo esses recursos para fazer o pagamento disso tudo aqui, tá? Outra situação que envolve o nosso elenco é a situação do Guarim, né? O Guarim que esteve aí ultimamente envolvido em lives, né? A gente até colocou no canal aqui, com problemas particulares, deixou uma mensagem para a torcida, né? Agora a situação está mais clara, né? O Fábio Azevedo acabou noticiando que nessa sexta-feira o atleta voltou para a Colômbia para terminar aí de resolver seus assuntos particulares, né? Resolveu o seu problema e o objetivo do jogador é uma suspensão de contrato para que o atleta possa ir para a Colômbia resolver suas pendências e voltar para o Vasco para jogar, né? O atleta é um atleta bem identificado com o Vasco, inclusive tatuou aí, né, a Cruz de Malta em um dos braços. E o objetivo do atleta é que ele consiga ir sem rescindir o contrato com o Vasco da Gama. A situação para o Vasco é a seguinte: o atleta pode ir, mas não temos a certeza se vai voltar, né? Então o Vasco já tem que estar preocupado aí em ter essas garantias, vai voltar ou não, e se não voltar, o Vasco já tem que ter um plano B para colocar um reforço ali para o Ramon para a temporada 2020. Haja vista que pode ser que o Guarim volte logo, pode ser que ele demore mais tempo, até porque ele já havia sido liberado pela atual gestão para resolver essa situação, passou um mês na Colômbia, não conseguiu resolver e voltou com o mesmo problema. A gente está vendo aí essa situação se estender, né? E a gente fica com uma situação preocupante porque o brasileiro já começa agora dia 9 de agosto e mesmo que volte, o Guarim precisará de um tempo para entrar em forma e pode ser que esse tempo dure aí 20, 30 dias, né? Ainda tem a questão do ritmo de jogo, então tem muita coisa aí que tem que ser definida, né? Essa é a nossa posição aqui do canal.
Em relação ao elenco, também temos uma novidade. O William Maranhão acabou assinando um contrato com o Atlético Goianiense. Esse contrato vai até 2021. O atleta passa a ser agora atleta do Atlético Goianiense até o final da temporada de 2021. Saiu sem qualquer entrada de recursos no Vasco, né? A situação realmente não envolveu recursos, mas o Vasco manteve aí 50% dos direitos econômicos do atleta, e se houver uma futura negociação, o Vasco participa financeiramente disso, né? Será beneficiado por isso. Achei uma boa. O William Maranhão realmente não teve espaço no Vasco da Gama nos últimos meses, estava emprestado para o América Mineiro, salvo engano, e voltou, né? Mas eu vejo que é um atleta novo, o Vasco realmente tem que emprestar esses jogadores, não vai ter espaço no Vasco esse ano, e que ele siga a carreira dele lá e que de repente possa gerar algum recurso para nós, né? Em relação ao elenco, foi confirmado aí, né, pelo presidente do Madureira que a negociação envolvendo o empréstimo de Igor Catatal e Marcelo Alves realmente está confirmada. Os atletas devem se apresentar segunda-feira ao Vasco da Gama, né? E o Vasco, caberá ao Vasco aí o pagamento dos salários. O objetivo dessa negociação é que os atletas possam disputar o Campeonato Brasileiro, e o desempenho desses atletas na competição é que vai definir se eles vão ficar em definitivo ou não, né? A informação é dada pelo Sport News Mundo. O detalhe é que na matéria cita que a comissão técnica não teria aprovado a chegada dos jogadores, né? Então fica aqui a nossa opinião. Quem está contratando essa situação de reforço está vendo apenas a oportunidade de mercado, mas esses atletas tecnicamente não têm aprovação da comissão técnica. Será que vão jogar? Será que realmente eles têm alguma característica que agrada à comissão técnica? Porque se a comissão técnica de fato não aprovou a contratação, eu acho que não vai ter espaço para esses atletas disputarem o Campeonato Brasileiro, né? A gente já viu isso acontecer em outras ocasiões no Vasco da Gama e não deu certo, né? Eu lembro bem de alguns atletas que não renderam no clube. Pipico, William Barbio, foram atletas que realmente passaram algum tempo no clube, mas que não tiveram rendimento, né? Então essa é a nossa opinião. Se você concorda conosco, deixa aí nos comentários. Se você discorda, deixa aí também, né? Deixa a sua opinião, é importante saber como você pensa a respeito disso. A gente não está aqui torcendo contra os atletas, na verdade a gente está aqui para discutir a situação, né? Já que eles estão no Vasco, né? E o Vasco deve confirmar isso até segunda-feira, que tenham aí um bom desempenho, que possam agregar alguma coisa ao clube. Eu já fico com o pé atrás, mas deixa aí sua opinião. Em relação ao elenco, ainda tem uma situação aí que envolveu um ex-jogador, né? Kelvin acabou acionando o Vasco na Justiça do Trabalho e cobra aí algo em torno de 5,1 milhões do clube, né? A situação envolve férias proporcionais, verbas rescisórias, rescisão de contrato, né? E muito mais. A informação é dada também pelo Sport News Mundo, né? E a situação do atleta que passou pelo Vasco é a seguinte: o jogador disputou ali 39 partidas pelo clube, marcou um único gol, né? Chegou ali em 2017. Em 2017 ele se machucou, passou de junho até o final do ano no departamento médico, não conseguiu jogar, veio voltar a jogar em dezembro, né? O Vasco renovou o seu contrato de empréstimo para 2018. O atleta disputou algumas partidas, quase sempre no banco de reservas, entrando ali no segundo tempo, e veio ser titular do Vasco ali no final de 2018, né, nos ajudando na reta final do campeonato. Mas é um jogador que fez muito pouco pelo clube, infelizmente se contundiu, mas acho um jogador que durante toda a sua carreira foi sempre um jogador mediano, né? Não conseguiu ser titular em grande parte dos clubes por onde passou, e fica aí agora a fatura para que o departamento jurídico do clube possa buscar aí uma redução dessa pedida e que o Vasco possa diminuir essa situação financeiramente, para que a gente tenha realmente uma condição de pagamento que não seja nessa ordem de 5,1 milhões. Eu não acho, tem direitos aí envolvidos, mas não acho que pelo que rendeu o Kelvin, né, isso tudo seja devidamente pago. Acho que o setor jurídico do Vasco deve buscar uma condição justa, né, para as duas partes.
Em relação às eleições, né? Rapaz, o vídeo vai ficar longo, mas em relação às eleições, existe aí um imbróglio envolvendo todo o cenário eleitoral do Vasco, né? Queria começar aqui a falar sobre uma informação que foi dada em uma live no dia 9 agora deste mês, no canal lá do Alexandre Laureano. O Leven, que foi o entrevistado na live, afirmou que naquele mesmo dia Campelo e a Mais Vasco, do Jorge Salgado, do Adriano Mendes e do Vitor Roma, estariam reunidos, né, para tratar aí da eleição, quem sabe aí uma composição, é o que se suspeita, né, uma composição destes aí para a montagem de uma chapa só, né, e a indefinição do Jorge Salgado em relação a ser ou não o candidato da Mais Vasco, acho que também passa por isso, né, a ideia que se discute aí nos noticiários que envolvem a política do Vasco e também internamente é de que o Jorge Salgado estaria tentando convencer o Campelo a entrar na chapa e apoiar a candidatura do Jorge Salgado. Então, fica aqui a pergunta, né? Vai ser a continuidade da gestão atual? Por que que então Adriano Mendes saiu para montar uma outra chapa aí com o Vitor Roma e essa situação agora envolve o Campelo, né? Então fica a nossa pergunta, você aí pode nos ajudar a entender melhor e resolver, porque a questão política do Vasco realmente ela é desgastante, além de tudo, ela é uma incógnita, né? Ela é um labirinto, a gente não sabe muito bem por onde andam as coisas, né? Em que pé vai dar, e o mais prejudicado disso tudo é o Vasco, né? A Junta Eleitoral do Vasco aprovou ontem a inclusão, né, de sócios que não estavam cadastrados no Vasco, né, os recadastrados de 2018, melhor falando. Foi aprovada a inclusão destes sócios, né, são mais de 3 mil sócios nessa situação. Então, a Junta Eleitoral acabou aprovando ali por 4 votos a 1. Né, o único que não votou a favor disso foi o presidente da Assembleia Geral, o senhor Mussa, né, mas foi aprovada também a exclusão dos sócios anistiados, né, por 3-2, né? Quem votou contra, né, essa exclusão foi o Campelo e o presidente da Assembleia Geral, Mussa, né? Mas a favor da exclusão votaram ali o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, né, o senhor Valentim, presidente do Conselho Fiscal, e o Silvio Godoy, presidente do Conselho presidente dos Beneméritos, né? Então essa é a situação, né? Então aprovou-se a inclusão de alguns, 3 mil sócios, e reprovou-se aí a inclusão de outros, né? No caso aqui dos anistiados, né? O detalhe é que o seguinte, isso acaba fazendo um cenário político ainda pior, né? E aí, para que você entenda, eu vou tentar resumir para o vídeo não ficar muito longo. Isso já envolve aí ameaças de entrada na justiça para que todos possam votar. Mas a situação, ao meu ver, é a seguinte. Em 2018, o Vasco, através de reuniões, acabou aí lançando uma campanha que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube, uma campanha para que os sócios que estavam inadimplentes tivessem aí um perdão, uma anistia, né? Foi aprovada, os sócios começaram a pagar novamente, alguns sócios voltaram e começaram a pagar. O detalhe é que esses sócios agora não têm direito a voto. Mas o Conselho Deliberativo, através do senhor Roberto Monteiro, afirma que essa campanha acabou criando aí uma situação para que o Campelo, para que a atual gestão incluísse pessoas aí de forma que pudesse caracterizar o mensalão, né? Eu vou ler aqui um esclarecimento, até porque é longo, né? E aí é o seguinte, Roberto Monteiro, através do seu Twitter, esclarece que a anistia a sócios proprietários não foi afetada. A anistia a sócios gerais era impossível sem o pagamento da taxa de admissão, conforme a decisão do Conselho Deliberativo em reunião em 31 de julho de 2019. Né? O sócio geral que entender que foi prejudicado poderá recorrer à junta impugnativa em segundo grau para análise do pleito. Né? E ele informou também que o seguinte, quem defende isso
está defendendo um novo modelo de mensalão. Em 2018, houve uma campanha para anistia de sócios gerais inadimplentes e foi aprovado pelo Conselho. E aí, acredita-se, né, as pessoas que votaram contra a participação desses sócios no processo eleitoral do clube, acreditam que o Campelo se beneficiou deste cenário para colocar seguidores no quadro social do clube. Teve sócio geral que ganhou a anistia retroativa de 2010. Então, pessoal, é muito triste isso que está acontecendo no clube. A gente vê um clube que está muito mais... As pessoas que estão envolvidas na política do clube estão muito mais preocupadas em manter suas condições do que, de fato, resolver os problemas do clube. A gente vê uma série de coisas que acontecem no Vasco que ninguém sabe esclarecer de fato. O Júlio Branco e o Vitor Roma já ameaçam, né? Júlio Branco da Sempre Vasco e o Vitor Roma da Mais Vasco já ameaçam entrar na justiça para que esses anistiados tenham direito a voto, e a gente não sabe quem é que está se beneficiando disso tudo. A verdade é que o clube precisa ser passado a limpo, tá? Porque não é para se ter sócios, né, colocados aí com interesses de outros, né, com mensalidades sendo pagas por terceiros, né, por pessoas que realmente têm interesse ali de manter aquele voto garantido. A anistia, se não era bem-vinda, não deveria ter sido aprovada a campanha. Esse é o meu pensamento. Agora as pessoas pagaram e não vão poder votar. O detalhe é que é o seguinte, o clube precisa ser passado a limpo. Eu acho que essa questão política do Vasco já passou a ser um caso de polícia, um caso de investigação. As pessoas precisam, de fato, esclarecerem aqui aos torcedores e aos seus sócios torcedores do clube o que está acontecendo com o Vasco. Porque pode ser que a gente tenha mais uma campanha aí eleitoral decidida nos bastidores do clube. E a torcida não merece isso. Nós estamos cansados aí dessas armações, dessas manipulações, e não é isso que o torcedor merece. Então, precisamos de um clube que seja passado a limpo, precisamos de pessoas que realmente pensem no clube, precisamos de projetos, precisamos de um resgate. O Vasco precisa ser resgatado, e a gente já viu que essas pessoas que estão ali nos poderes do clube não estão resolvendo nada, né? Essa é a nossa opinião. Se você concorda conosco, deixa aí nos comentários, tá bom? Um ótimo sábado para você, fica com Deus e até mais.